Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Felipe Tavares, um canal onde você aprende inglês de graça e fácil. O assunto da aula de hoje será substantivos, em inglês nouns, certo? Artigos, que em inglês articles, e numerais, os números por extenso, como conhecemos, em inglês numerals. Vamos lá? Então o que nós temos aqui? No quadro, vamos falar primeiro sobre substantivos. Okay? Em inglês, substantivos, a palavra é nouns. Então substantivos em inglês, noun, noun. Nouns, dois ou mais. A palavra já até parece um pouco com um nome, né? Noun. E exatamente essa é a função do substantivo. O substantivo é feito, usado, é um grupo, né? Você vai separar as palavras em classes e a classe de palavra substantivo é usada para quê? É usada para dar nome às coisas. Basicamente, nome às pessoas, people, lugares, places, and things, coisas em geral. Ok? Mas como assim, Felipe, dar nome às coisas? Vamos ser mais claros. Vamos falar sobre pessoa. Qual o nome de alguém? Esse nome é um substantivo. Só que lembrando que nomes são substantivos próprios, né? Representado pela letra maiúscula e o nome de pessoas ou lugares importantes. Proper nouns, substantivos próprios, ok? E tem os substantivos comuns. Por exemplo, um exemplo de nome não temos o substantivo comum, mas um exemplo de lugar nós temos. Nós temos o lugar específico. Esse lugar é os Estados Unidos da América. Esse nome é próprio. Proper noun, tá? Tanto que é maiúsculo. United States, com a letra U maiúscula e o S também. Agora um exemplo também de lugar para substantivos comuns, em inglês, common nouns. Nós temos a igreja. Igreja é um lugar, certo? Padaria é um lugar. Praça é um lugar. Praia é um lugar. E é considerado um lugar com um substantivo comum, ok? Não é Costa Azul, que é próprio, mas praia, existem várias, ok? Então a diferença entre substantivos próprios e comuns normalmente é dada parecida com o português, tá? Agora, o que nós temos também parecido com o português? Os substantivos em inglês também ganham plural. Então o plural é permitido no substantivo, ok? O plural de lugar, place, places. O plural de coisa, thing, things. Lembra do TH? O TH é dificinho de pronunciar no início, ok? Não estou conseguindo, teacher. Esse TH aqui, existem dois tipos. Um que faz som de letra Z, que eu falei com vocês nas aulas anteriores, e um outro TH, que é o mesmo olhando para ele, mas tem uma segunda classificação, que é usado para fazer som de S, de sadia, tá? S com a língua presa, thing. Então uma coisa, one thing. Duas coisas, two or more things. Substantivos, nouns, podem entrar no plural em inglês, ok? Então, nós temos o que é um substantivo? Uma classe de palavras usada para dar nome às coisas, ok? E nós temos alguns tipos de substantivos físicos, bem claros. Por exemplo, a igreja é um lugar físico. Coisas. Existem coisas que são físicas e coisas que são abstratas. Eu vou dar um exemplo. Coração. Coração é uma coisa. E a palavra coração em inglês é heart. Se escreve heart, mas se fala heart. My heart. Coração, heart. Isso é um substantivo físico. Eu posso tocar, é claro, né, num coração, assim, entre aspas. Porém, existem sentimentos e sensações que são coisas que a gente sente no nosso coração. São coisas também, mas são abstratas, concorda? Eu vou colocar aqui um sentimento aqui, que é o amor. Então, love. Love pode ser usado como verbo, amar, tá? Mas aqui a gente está usando como substantivo. Love. E tá aí um dos pontos mais importantes dessa aula. No inglês, a palavra pode ser usada para substantivo e verbo
a mesma palavra pode ser usada tanto para uma hora para verbo, outra hora para substantivo, se ela for colocada na síntese correta da frase. Eu digo assim, eu, amor, não, eu amo, tá? I love, o que está escrito? Eu, amor, não, eu amo. Agora, eu gosto de amor, I like love, ou the love, ok? Então, substantivo abstrato e substantivo físico é bem claro para vocês, né? Algo que ele pode tocar, algo que não pode tocar, mas não deixam de ser coisas, tá? E os nomes dessas coisas são chamados de substantivos. Em inglês, noun. Noun. Nome. Lembra muito a palavra nome. Noun. Ok? Então, quando você pergunta algo no Google Tradutor, como se fala algo que eu estou vendo agora, jarro. Como que eu falo quadro branco? Isso é um substantivo. Em inglês você vai encontrar whiteboard, ok? Ou jar, ok? Flower, vase. Você vai usar a palavra correta de acordo com o substantivo, ok? Então não tem muito mistério. Nouns são substantivos que podem ser usados no plural em inglês como no português. Lembrem-se, substantivos têm gênero somente após a tradução. Antes da tradução não tem ele ou ela, melhor, não tem a igreja ou igreja no inglês, ok? Nós usamos o mesmo artigo, nós vamos falar logo em seguida, e o substantivo não muda, não ganha A ou O no final, como no português. Apesar de boy ser menino, substantivo masculino, e girl ser substantivo feminino, garota. Boy, girl. Girl and boy. Garota e garoto. São substantivos masculinos e femininos, mas você não vê girl lá. Você não vê boyo com O no final. Você não muda a palavra, somente uma vogal para transformar o gênero dela. Porque você muda completamente, é uma outra palavra. Exemplo disso é irmão e irmã. No português a gente fala irmão, ó, irmã, a. A gente só faz uma modificação pequena, né, nas últimas vogais da palavra. Em inglês não, nós temos a palavra sister para irmã e brother para irmão. Então são palavras distintas, apesar dos significados delas serem masculinos e femininos. No inglês nós não temos isso, ok? Então, vamos para o próximo ponto? Vamos continuar? O segundo tópico da aula de hoje são os artigos. The articles. Articles. Um artigo, article. Dois ou mais, articles. O que são articles? A palavra articles é um substantivo que dá nome aos artigos, correto? Isso é um substantivo. Porém, article é o nome, tá, dado à classe de palavras que define o famoso uma, uns, umas, o, os, a, as. Assim como no jornal um artigo encabeça uma matéria, na classe das palavras, na morfologia, nós temos justamente o artigo encabeçando os nomes. Ou melhor, a gente aprendeu, né? É substantivo em inglês, nouns. Então a gente tem aqui dois tipos de artigos. Os artigos definidos, que em inglês a gente fala defined. Defined articles são os artigos definidos, que a gente pode definir qual é a igreja, qual é a praia, tá? Não é uma específica. E o contrário disso, que é o indefined. Indefined articles, que são os artigos indefinidos. São aqueles que a gente não pode definir, né? No português, os artigos definidos são o para sexo substantivo masculino, a para substantivo gênero feminino, os para substantivo masculino no plural, né? Os garotos, e as para o plural feminino, substantivo feminino, as meninas, ok? Mas já no inglês a gente facilita bastante. Para essas quatro variações nós só temos uma palavra. Todo artigo que é definido, ou seja, é a praia, não uma praia qualquer, mas a praia que eu mais gosto, essa é a praia, a gente usa THE. Pronúncia. A pronúncia é um pouco engraçada, tá? Esse aqui é o TH mais uma vez. E a gente pergunta, TH, teacher, é som de S, assim, com a língua presa, ou Z, assim, com a língua presa? Teremos uma aula só sobre isso futuramente, tá? Lembrando que a gente está no nível elementar, apresentação dessa língua diferente da nossa, nativa português. Então, a pronúncia do TH é o som de Z.
O som de Z é o que a gente prepara na boca, mas o ouvinte, ele ouve a letra Dzinha. Exemplo, aquele programa famoso Big Brother. Todo mundo ouve der, né? Big Brother. Brother. Não é som de D que a gente prepara na boca, mas é o som ouvido no final. Esse aqui é muito parecido. A gente parece que está dizendo the. The. Você ouve DE ou DA e um tio, bem, mas essa é a pronúncia correta, ok? E ela, para não ficar muito estranha, né? The bitch, a gente dá uma separadinha, ou melhor, uma aceleradinha na pronúncia para que fique de forma mais prática, ok? Então, a maçã, não uma maçã qualquer, pega a maçã que eu te falei, the apple. Quanto mais você cortar, the apple. Teacher, não consigo fazer som ali com a língua presa. Então faz D. D com o A e a tio. The apple. The apple. Não faz the, não estique para não ficar esquisito, né? E diga the apple, the boy, the beach, the class, the students, ok? Lembrando que serve tanto para singular ou plural. Aqui the pode ser quanto o, quanto a, quanto os, quanto as. Aí você vai definir a próxima palavra. Aqui eu tenho uma maçã somente, substantivo apple. Certo? E maçã é um substantivo de gênero feminino na nossa língua mãe. Então, the apple traduziria-se para a singular maçã, substantivo feminino. The apple. Bem simples, tá? Eu estou usando a nomenclatura de teacher, mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão ver que é bem simples, tá? The para definidos, e só isso. The apple, a maçã. The chocolate, a chocolate. Por isso que os gringos cometem esses erros, né? Não tem A e O para eles, então the chocolate, o chocolate, para traduzir corretamente para a nossa língua nativa. Mais uma vez lembrando da pronúncia, quanto mais rápido você falar o the, e o som é igualzinho ao D, o A e o E, the apple, melhor ficará soará melhor a sua frase, ok? Então, the apple, a maçã, the chocolate, o chocolate. Eu defini qual deles. Tem um grupo de 5, eu quero o chocolate. Ou a pessoa deve já entender pelo contexto, né? O chocolate que eu mais gosto. Você pode completar essa frase para ficar mais clara. Ou então já é subentendido de que você já sabe qual é. Então eu falo, eu quero o chocolate. Ou a maçã. Tá? Situações específicas, definidas. Agora, indefinidas, teacher. Nós temos dois possíveis artigos indefinidos com o mesmo significado. A and N, or A, primeira letra do alfabeto. A, B, C. A and N, o A e o N, são a mesma coisa. O que, em tradução, significa um ou uma. Um ou uma. Tá? No início do vídeo eu disse uns ou umas, me perdoe, não faz parte dos artigos definidos, tá? A gente usa um numeral para falar que tem mais de um, a gente fala umas, a gente vai usar a few ou some, a gente vai usar outras palavras que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas focando hoje no artigo, os definidos são basicamente o N e o A. E o que difere eles? Olha que legal, dá uma olhadinha para aqui. No inglês a gente tem muita sonoridade, conexão entre substantivos e palavras, ou seja, palavras anteriores e palavras futuras. Então aqui você vai reparar que o substantivo seguinte começa com a letra A, uma vogal. Então toda vez que o substantivo que vier prescindido do artigo, à frente do artigo, começar com uma vogal, 98% das vezes, e a gente vai ter uma aula específica de nível mais avançado, mostrando esses 2% de exceção, começado com vogal, a gente usa o N e o A, justamente para ficar consoante e vogal e poder fazer as conexões na pronúncia. Certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se não tivesse o A e o N, fosse só o A, a gente teria a pronúncia seguida da seguinte forma. É apple. É apple. É apple. Or a apple. Alguns pronunciam a apple, outros pronunciam a apple. Ok? Both are correct. Ambos estão corretos. Não se apegue a isso agora. Então, para que não fique esse som travado,
e ficar de forma foneticamente mais fluida, a gente consegue somar o som do N com o A, que tem som de E, né, aqui na palavra maçã, e fazer a seguinte pronúncia: uma maçã, an apple. An apple. Pode me dar uma maçã? Você pode me dar an apple? Can you give me an apple? An apple. Uma maçã qualquer sem definir, lembre-se, indefinido. E no caso do substantivo subsequente começar com uma consoante, letra C ou qualquer outra, a gente segue a vogal e a pronúncia ficaria a chocolate, or a chocolate. Lembre-se que ambos estão corretos. A chocolate, a chocolate. Eu particularmente uso a chocolate. An apple. Diferente de a apple, or an chocolate. Isso não soa bem, ok? Então, regra básica para os artigos indefinidos. Como diferencia a e a n? Teacher, mas a e a n tem significado diferente? Um é um, outro é uma? Não, não tem sexo. Ambos é um e uma. Ou uma. Não tem plural nisso, tá? Um ou uma. O a e o an são só diferidos pelo substantivo seguinte, se for começado com a vogal e se for começado com a consoante, em 98% dos casos. Existem exceções, ok? Falaremos disso mais pra frente. Então, basicamente é isso. Artigos, assim como no jornal, um artigo, um título, né, um artigo que encabeça uma notícia, o artigo encabeça um substantivo que está vindo na frente. Esse artigo pode ser, tá dizendo, ó, tá vindo um cara aí, ó. Tá vindo a guy. Um cara, em inglês, guy. Qual que eu uso, guys? Qual artigo indefinido eu uso aqui? É a letra G, consoante. Ah, teacher, você falou que eu não posso bater consoante com consoante, vogal com vogal. Então, vogal consoante, a guy. Ah, tá vindo um cara aí, ó. Tá vindo a guy. A guy is coming. Um cara. Agora, o cara tá chegando. The guy is coming. The guy, não prolonga para não ficar esquisito. The guy is coming. The guy, the boy, the best. Ok? Vamos para o próximo assunto? Let's go! Vamos dar continuidade? Desculpem a letra do teacher aqui, mas nós temos o seguinte tópico. Uma das palavras, dos grupos de palavras, ou classe de palavras em inglês, word class. O assunto de hoje foi classe de palavras, word classes, certo? E nós trabalhamos 3 tipos de classes. Vamos revisar aqui: o substantivo, nouns, os artigos, articles, e agora numerals. Por que numerals, teacher? A aula de hoje eu não vou ensinar para vocês os números em inglês, tá? A gente vai falar sobre isso futuramente. Eu acho que já é um assunto considerado básico, mas elementar a isso, você precisa ter isso em mente, é que numerais não são artigos. Como assim? No português a gente tem 1, 2, 3, 4 e o 1 é U-I-M. 1. Mas o artigo indefinido no inglês? Também. 1. O que difere um de eu quero um ou um de quero um qualquer? Ou seja, numeral ou artigo. Em português, não dá para diferir muito bem pela escrita, não é verdade? Agora no inglês dá. O artigo indefinido que nós vimos agora há pouco é o a ou a n. E o que difere, você sabe muito bem. Se não sabe, volta um pouquinho e assista novamente, ok? Qualquer dúvida, deixa no comentário abaixo. E aqui, nós temos o 1 representando o número, de fato, one. A pronúncia dele vem do U, tá? One. One. A chocolate. An apple. One chocolate. One apple. A diferença é clara. Um é de um qualquer, a n, e outro é um de um numeral, one, que seguindo, né, dando sequência, seria 2, 3, 4, e a gente conhece, né, eu acredito, todos conhecem o número de 1 a 9, mas lembrando que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, ok? Então, numerais são esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e assim vai, 2024, 2126, coisas do gênero, representando os números que a gente conhece como extenso, tá? Diferente de um artigo. Então eu quero falar, eu quero 1 porque eu quero 1, não 2, one. Agora eu quero 1 porque não importa qual, tanto faz, eu quero um desses, a.
se a próxima palavra for iniciando com consoante, ou N, se a próxima palavra for iniciada com vogal. Lembrando que essa conexão ela é sempre bem-vinda, tá? Toda vez que tiver a N e a próxima com vogal, por favor, somem a vogal. Como assim, teacher? Você deu o exemplo do apple, e aí eu somei an apple. Mas vamos pegar outro exemplo. Um exemplo que começa com uma letra com vogal. Olho. Olho em inglês é eye. Deixa eu escrever para vocês como se diz o olho em inglês. E-Y-E. Pronúncia eye. Teacher, parece eu. Eye. Parece. Mas não é, tá? São homônimos. Palavras são parecidas em som somente. Então, eye. Eye é olho. Como é que eu falo um olho qualquer? N-I. É assim que se fala, teacher? N-I. N-I. Não. Correto é conectar. N-I. Um olho. N-I. Uma maçã. An apple. Me ajuda aí, guys. Coloque mais palavras aqui que começam com vogal. Eu agora não estou conseguindo lembrar de nenhuma. I, apple, uncle, tio. Gostei. Se escreve uncle, mas se pronuncia uncle. E um tio seria an uncle. Teacher, então é por isso que eu não consigo entender as músicas e os filmes em inglês. É exatamente por isso. Porque o inglês tem essa sonoridade. Não é à toa que o inglês é uma das maiores línguas para música, né, no mundo. Então é referência musical por causa dessas conexões que é feita entre as palavras, tá? A gente consegue conectar uma frase inteira, muitas das vezes. A gente chama isso de sons conectados, ou linking sounds. A gente vai ter uma aula sobre isso para praticar também mais para frente, ok? Então, revisando rapidinho, numerais não são artigos, artigos têm definido e indefinido. O indefinido tem que sacar a próxima letra, ou melhor, a primeira letra da próxima palavra, do substantivo que vem à frente. E os substantivos em geral são palavras usadas para dar nome às coisas, ok? Então tudo que está ao meu redor aqui de objeto é um substantivo. Teacher, só objeto físico? Não. Lugares e pessoas. Teacher, só que eu posso tocar? Não. Abstrato também. Solidão, amor, felicidade são sentimentos e eu estou dando nome a eles, tá? Feliz, aí já é um estado. Mas felicidade é o sentimento propriamente dito. Isso é um substantivo, ok? Bom, por hoje é isso. Obrigado a todos. Até mais.